E aí, seus barbeiros? Não esse barbeiro aí, não. Você sabe, admite, é esse tipo de barbeiro aí. E aí, pessoal, na faixa de novo aqui com vocês, dessa vez para tratar sobre a série Drive to Survive da Netflix sobre a Fórmula 1, que lançou sua terceira temporada nesta sexta-feira. Como vocês pediram e votaram lá no Instagram pela review da série, a gente vai fazer aqui a análise sobre o que foi essa série, que tá espetacular. E eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do Instagram, porque lá você pode sugerir conteúdo pra gente, pode nos ajudar e interagir com a gente com posts que aqui você não vai ver no YouTube, né? A série está espetacular. Fez jus sim às duas temporadas antigas, mas essa com um toquinho um pouco especial por conta da pandemia, vocês sabem o que aqui no YouTube não pode falar, mas ela trata muito bem esse assunto, eu até diria, porque ela começa normal ali, trazendo um pouco de uma recapitalização das reuniões da Racing Point sobre o carro, mostraram como eles realmente garantiam que conseguiriam um desenvolvimento. Traz a pré-temporada, tudo que ocorreu ali, a volta dos carros na pista em Barcelona e o choque que todo mundo teve com a Racing Point, a Mercedes rosa, que deu o que falar e a série deu o que falar o tempo inteiro sobre isso. Mostrou o GP da Austrália que ia correr, estava parecendo que não tinha acontecido nada e um caso na McLaren mudou tudo. E foi tudo parando de uma hora para outra. E ali mostrou muito bem como foi, porque ninguém entendia ainda direito como era a doença, o que era. Mostra um Lewis Hamilton muito insatisfeito por estar ali, fazendo críticas abertas. Até o nome do primeiro episódio foi baseado nisso, que é Crash King, né? Dinheiro manda. E a série trouxe muito bem esse fato. E como tudo parou ali, e tinha pilotos, mas estava bem dividido, como diria, né? Alguns achavam que dava para correr, o Lando Norris mesmo ali falando o tempo todo que se sentia tranquilo e tudo mais. Foi muito interessante ver isso. E a forma como tudo parou ali, entre aspas, do nada, né? Mas porque já estava acontecendo, só que foi quando chegou ao mundo e parou tudo, todos os esportes. E a série trouxe muito bem isso no começo. Já no primeiro episódio, nós temos a participação da grandiosíssima Mariana Becker, mas fique tranquilo que a gente vai falar um pouco desse assunto mais pra frente. E como eu disse, da mesma forma que tratou muito bem essa parada de tudo, a volta também foi tratada de uma forma espetacular, com o GP da Áustria, só que antes disso mostrando a incerteza, né? E que trouxe em todo o cenário, tipo, quando ia voltar, vai ter, não vai ter. E como os equipes estavam pensando, é, era um cenário caótico realmente. A Fórmula 1 hoje é muito cara e se você não tem os carros na pista, não tem os patrocinadores, não existe equipe hoje que se consegue se manter. Tanto que a McLaren teve que pedir empréstimo, a Williams teve até que ser vendida, saiu da família Williams tão querida e por conta desse todo cenário. Já estava difícil a família manter, depois dessa pandemia não teve como. Foi um baque muito grande para as equipes, mas tudo voltou bem e ser tratado muito bem. E foi muito legal ver aquela briga interna ali já no primeiro grande prêmio. Todo mundo assim, a Mercedes vai estar frágil, vai ser possível batê-los e chegou lá, Mercedes foi para a pista e acabou. A Mercedes dominou, a Mercedes fez o melhor carro da história da Fórmula 1. Não tinha para ninguém. A Red Bull até consertou o problema na traseira, consertou entre aspas, né? Porque antes estava inguiável, depois só o Max conseguiu guiar, mas mesmo assim não deu nem pro cheiro, vamos dizer. Não, 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 foi incrível o que a Mercedes fez. É o melhor carro da história da Fórmula 1, não tenho o que dizer. Toda a inovação também do DAS, que gerou toda a polêmica ali, a Red Bull pedindo punição constantemente, pedindo investigação. E o que me chamou a atenção foi o Toto Wolff falar que a gente só importa com a gente enquanto eles reclamam, e a Ferrari com o motor legal, claro. É ilegal, não tem como, mas o Toto Wolff
foi lá e pediu investigação também. Então é normal esse jogo. Quem vai estar sendo investigado vai estar sempre falando isso. E sobre investigação, tem um episódio praticamente dedicado à Ferrari, que também não era de se esperar. E cada vez que o Binotto aparecia, dava uma ânsia, é uma coisa que não dá para explicar, porque como o cara, vendo a queda de desempenho, tudo ele ainda negava com a cara normal e falando em vitória em Monza, que a vitória em Monza ao auge da temporada, não tinha como, né? Pontuar em Monza era um fato para Ferrari inimaginável e é estranho ver aquele cara lá, ele, não sei, é, ele é excelente, excelente engenheiro. Ele era responsável pelos motores na época do Schumacher, mas que não parece não caber ali para esse cargo. É estranho ver ele, como eu disse, dá ânsia, dá uma angústia, a forma como ele tratou o Seb. Nossa, aquele cara ali, qualquer torcedor da Ferrari vê ele e já tem sentimentos negativos. Nesse episódio sobre a Ferrari já mostrou o quanto o Sebastian Vettel estava deslocado da equipe. É até a cena engraçada que Charles Leclerc fala sobre sua coleção de roupas e o Seb fala: "Não, eu já vou embora mesmo, eu posso falar, o nosso patrocinador aqui vetou." E deu também uma certa. É estranho ver como a Ferrari controla ali seus pilotos, a agente de mídia, não só ela, como sempre que algum falar tinha alguém perto. É um pouco estranho isso, mas é o mundo hoje, né? Em que tudo que é falado tem muita importância, então as equipes têm sempre esse cuidado do que falarem. Mas era engraçado que a Mercedes mesmo não tinha tanto isso, era mais o Hamilton que a sua ajudante lá, que eles sempre estão juntos, mas sente-se um pouco de falta de liberdade ali dentro da Ferrari, parece um ambiente realmente estranho. Foi pesado essa temporada para a Ferrari, né? E não tem muito o que dizer. Tava errado, como o Sebastian Vettel mesmo disse, o que tá acontecendo com a gente é merecido. E deu pra provar um pouco. Eu achei estranho quando o Will Buxton falou com o Vettel sobre você tem seus princípios. Ficou ali um ar parecendo que ele sabia um pouco assim do que estava acontecendo na Ferrari e tudo mais, e que a saída dele foi um pouco relacionada a isso, porque não abriram nem negociação. E anunciaram que estava uma novela e depois já anunciaram o Carlos Sainz. Foi estranho. E aquele ponto ali abre muitas dúvidas ainda, porque parece que o buraco foi muito mais embaixo. E por tudo que indica, ainda mais com o comissário da FIA admitindo depois, a Ferrari agiu de muita má fé. E teve também um episódio sensacional de Valtteri Bottas, puto, pé da vida de ser o segundo, mas é uma condição que ele também é difícil ali de sair com o Lewis Hamilton, né? E foi interessante ver o que ele fez no GP da Rússia. Sim, foi muito interessante. Muitos assim podem criticar, achar controverso, mas ali é a vontade de um piloto de ganhar. Ele abriu mão do segundo lugar no grid para tentar pegar o vácuo do Hamilton. Não deu certo. Assim, o Hamilton foi punido até por isso. O Valtteri Bottas ali ganhou. Mas mostrou que ele não tá confortável ali, né? Só que a condição psicológica dele, eu não sei, parece um pouco abalada. Ele já mostrou que consegue fazer frente ao Hamilton, mas não sempre. Ele não é constante nisso. É esporádico, é uma vez ou outra. Ele precisa ser ele precisa ser melhor em corrida e mais constante em bater do Hamilton, porque se ele quer ser campeão mundial, ele vai ter que bater o Lewis Hamilton. Isso os dois tendo os melhores carros, porque se o que é confirmar nessa temporada de 2021 com a Red Bull chegando, esquece. Ele e o Max Verstappen engoliu ele todas as vezes que eles disputaram praticamente. E ver também como as redes sociais influenciam hoje, mostrou o Bottas ali falando que respondeu um hater e tomou aquilo como raiva e motivação para a corrida. Isso foi bem bacana de ver também na série. Esse lado dos bastidores ali, esses detalhezinhos é o que faz a série ser tão impactante, né? Uma coisa
que chamou muita atenção também, além do Valtteri Bottas pelado na sauna, foi a diferença de tratamento dele pela equipe. Foi inegável ver ali quando ele ganhou a corrida na Rússia, foi comemorar com os engenheiros bebendo e não tinha ninguém. Aquilo deve frustrar um pouco ele. E deixa claro que para Mercedes ele é um segundo piloto, sim, né? Por mais que ele não goste disso. Mas a equipe o vê lá e o finlandês vai ter que trabalhar muito. E agora sim, como já adiantado, ressaltar uma participação ali, né, nas cenas, mesmo que só aparecendo, de Mariana Becker e Juliana Serrazoli, duas excelentes repórteres brasileiras que agora estão cobrindo a Fórmula 1 pela Band nessa temporada de 2021. Juliana que cobria de forma independente e a Mariana pela Globo. Apareceram ali de relance na série, mas é importante sim falar sobre elas. Fórmula 1 hoje vai ser coberta no Brasil 100% por repórteres mulheres, e isso é um feito muito da hora de ver. É a qualidade inquestionável, conteúdo excelente, informações. Cara, segue as duas nas redes sociais que você vai ver. Nós aqui no Na Faixa vamos desejar muito sucesso aí para elas nessa nova jornada na Band. Continuando sobre a série, é muito interessante ver também a forma como tratou o Racing Point X geral. Continuou até o fim, até o último episódio. Mas foi impressionante ver a forma como foi amenizando e aí entrando aqueles supostos acordos de Mercedes e Renault. E também a briga interna, de certa forma, ali, com os dois pilotos já decididos o seu futuro, como Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Daniel Ricciardo que teve um episódio dedicado ao Carlos Sainz e McLaren, vamos assim dizer, né? O do Ricciardo já foi mais essa briga da Renault, meio com a Racing Point e interna por si. É interessante ver a relação do Cyril, que reagiu de começo como a gente esperava, na forma emocional dele, mas que depois o clima foi amenizando e ficou legal ali de ver na série a amizade entre os dois. E no episódio da McLaren com o Carlos Sainz, foi impressionante ver assim. Ele realmente ficou um pouco de lado. Não estava tendo sorte também no começo, né? Mas ele realmente ficou um pouco ali de lado. E que já é de se esperar também, é normal isso. Não, não é nenhuma novidade. Porque o piloto vai para uma equipe nova, uma equipe rival. E não vai querer, a equipe não vai querer deixar nenhuma informação ali. Teve também um episódio dedicado ao drama de Pierre Gasly com Alex Albon. Cara, ali fica muito claro a forma como o Gasly foi tirado de lado pela Red Bull, equipe principal. Um tratamento diferente. E chamou a atenção uma frase do Christian Horner, falando que não tem nenhuma pressão interna para subir o Gasly. E isso era verdade. Se bem pensar que o álbum tailandês, a equipe Red Bull tem... A equipe não, né? A marca Red Bull tem uma parte de acionistas tailandeses. Então, é claro que havia pressão para manter o álbum, mas o resultado dele estava bem ruim. E depois de... Não depois, né? Mas assim, a partir da Bélgica, o desempenho do Gasly foi venenoso, cara. E foi lindo de ver ali. E agora com o Sérgio Pérez lá, mostrando o drama também da equipe de Sérgio Pérez, se ia ficar ou não na Fórmula 1, agora na Red Bull. Bem-vindo, Pérez, você está na Red Bull. Vai ser fogo, hein? E ainda tivemos um episódio espetacular tratando daquele acidente. Cara, aquele acidente, rever ele ali de novo até emocionou, porque foi incrível, foi realmente um milagre. Não dá pra explicar um cara ali ter sobrevivido assim, com as chamas e tudo. E o relato dele é impressionante, cara, de ele mesmo dizendo que já tinha aceitado a morte, mas aí viu os filhos, falou não pode ser assim, vou tentar sair. Ele falando que tentava sair, não conseguia. E impressionante que tudo foi 1 minuto, 2 minutos. E parecia uma eternidade. Mas eu nunca mexa, né? O cara saiu daquela situação ainda.
e foi impressionante. O episódio assim tratou muito bem também. Mas agora a parte da crítica ali dessa temporada, que faltou muita coisa. Tipo, teve muita coisa, realmente era difícil ter tudo ali. Mas, poxa, o nome Fittipaldi de volta na Fórmula 1, ele correndo, não teve quase nada sobre, assim, só teve os trechos da corrida. Mais do Lewis Hamilton quando conquistando os títulos, a Mercedes conquistando o título, não teve muito disso. Teve sim um espaço para o Lewis Hamilton falar que foi importantíssimo. A fala dele em geral ali no final é muito chocante, principalmente quando ele fala que tudo que da forma que me trataram lá atrás criou esse monstro nas pistas hoje. Ele é o veneno puro. E é isso que foi a série. Esse é o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Compartilhe, curtam aí. Se inscrevam no canal para mais vídeos. Essa semana já sai muito vídeo sobre a Fórmula 1 também. Um resumo da temporada, o começo, né? As expectativas. Sai vídeo da classificação e também da corrida. E a gente vai tentar trazer um convidado muito especial.